Tocar o microfone. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esse momento glorioso e oportuno que o Senhor tem nos concedido de estar na sua presença aqui no templo, né? Aqui no templo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui no templo, adorando ao Senhor junto com os irmãos. Para nós é uma grande alegria. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que nos deu essa confiança de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que aqui estão, testemunharam, que leram a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. E também os nossos queridos irmãos que estão assistindo pela internet, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, não deu tempo preparar uma mensagem, porque estava em cima da hora quase, mas eu quero ler uma palavra de Deus muito conhecida da igreja, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo 3, o versículo 1 e o 2. Glória ao nome de Jesus. São Mateus, capítulo 3, e o versículo 1 e 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Pode sentar dando glória a Deus, interceda ao Senhor Jesus Cristo por nós, para que o Senhor nos abra a porta da palavra, para que nós possamos sair daqui hoje edificados pela palavra do Senhor. Meus amados irmãos, senhoras e senhores, a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, o nosso Deus, Ele passou 400 anos em silêncio, sem falar com a nação de Israel. A história diz, e até aqui nas Bíblias, algumas Bíblias têm umas 4 folhas em branco, representando os anos que Deus, os 400 anos que Deus passou sem falar com a humanidade. Para quem tem costume de ouvir a voz do Senhor, deveria ter passado momentos terríveis, porque quando nós somos acostumados a ouvir a voz de Deus, se passa um dia, 2 dias, uma semana, a gente já entra no estado de choque, a gente começa a puxar os cabelos, já começa a rolar pelo chão, já começa a perguntar a Deus qual foi o pecado que cometeu, e muitas coisas passam pela nossa mente. Mas 400 anos vivendo sem ouvir a voz de Deus é muita coisa, e uma coisa que me chama a atenção é que quando Deus abre a sua boca para falar com o povo, a mensagem não é uma mensagem para aumentar a autoestima do povo, não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem segura, é uma mensagem forte, e é uma mensagem que trouxe ao coração daquele povo, naqueles que tinha temor a Deus, trouxe um sentimento de temor, de medo. Muitos até se revoltaram com aquilo, mas Deus levanta João Batista depois dos 400 anos de silêncio. Deus levanta João Batista, e a mensagem de João era a seguinte: arrependei-vos, porque
está próximo o reino de Deus. Aí alguém poderia até perguntar e dizer: mas irmão Moisés, por que essa mensagem de arrependimento? Se nós olharmos na história do povo judeu, nós vamos entender a razão pela qual o Senhor manda João trazer uma mensagem de arrependimento ao coração do povo. Aí alguém pode me perguntar e dizer: mas como o povo vivia naqueles dias? Meus amados irmãos, existiam muitos grupos religiosos na época, e havia dois grupos que predominavam, que eram os fariseus e os saduceus. Tinha também os escribas, mas a maioria dos escribas, eles eram fariseus, eram os considerados copistas, eram aqueles homens que tinham a capacidade de escrever a lei e não errar nenhum tio, nenhum ponto da lei. Todas as vezes que havia alguma necessidade de criar alguma lei, de escrever alguma coisa, os escribas, eles eram as pessoas que tinham esse ofício de escrever, mas a maioria deles eram fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que acreditava que a salvação, o homem alcançaria mediante a lei de Moisés, a lei que Moisés havia dado ao povo de Israel, que Deus havia dado a Moisés, Moisés havia passado para o povo daquela época. Eles eram um grupo religioso que procurava observar todo o Antigo Testamento e ao mesmo tempo suas interpretações puramente humanas. Para os fariseus, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e as regras, sob qualquer piedade, sem qualquer piedade nos seus corações. Os fariseus, meus amados irmãos, eram homens que andavam com a lei. Eles andavam com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, colocado numa caixinha na testa, que era chamada de filactérios. Eles andavam com aquela caixinha na testa, e eles tinham a lei de Moisés dentro, em todo aquilo que eles faziam. Ensinavam nas sinagogas a lei, mas só que eles ensinavam a lei, mas eles não praticavam a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 preceitos, e os fariseus, eles não cumpriam nenhum só. Eles eram hipócritas, eles eram homens que não tinham compromisso nem responsabilidade com Deus. Eram homens que não tinham misericórdia, eram homens que eram egoístas. Eles eram pessoas, homens que estavam mais, o seu coração estava mais no poder, na sua riqueza, porque eles procuravam muito isso, e ensinavam o povo a lei de Deus, mas eles não praticavam a lei do Senhor. Os saduceus, por outra parte, era outro grupo religioso, que estava ali, mas só que esses saduceus, eles não acreditavam no sobrenatural, eles não acreditavam em milagres, ele não acreditava no tempo vindouro, não acreditava na imortalidade da alma. Aquilo que era sobrenatural, eles não acreditavam. Por isso que havia uma briga constante, e cada vez mais as pessoas que ali viviam iam se afundando cada vez mais nos pecados, nos delitos, e se afastava cada dia mais de Deus. Os saduceus eram homens imorais, eles não tinham uma moral ilibada, eram homens que denegriam imagem de pessoas, eram homens que viviam no absurdo, praticando tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Mas o que me chama muito a atenção é que lá do céu Deus viu a situação do povo na terra, e uma das coisas que Deus mais quer é que todos os homens se aproximem dele, porque Deus criou o homem com um amor tão grande, Deus criou o ser humano com um amor tão grande, para que o homem pudesse se
relacionar com Ele de manhã, de tarde, de noite, para que o homem pudesse alegrar o coração do Senhor, quando ele adorasse a Deus, quando ele entoasse um louvor ao Deus que criou os céus e a terra. O povo estava totalmente disperso, estava distanciado do Senhor, dos seus delitos, dos pecados, e aí Deus vem com uma mensagem através de João Batista dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. E se nós atentarmos para a palavra, se nós atentarmos para os ensinamentos de João aqui, João vai chamar os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. João vai chamar eles de raça de víboras, raça de cobra. Por que, irmão? Raça de cobra. Imagine comigo agora o que é uma cobra, o que é uma serpente, quais são as características de uma serpente. Aí você vai ver, vai ter uma ideia de quem eram aqueles homens daquela época, que tinha na palma da sua mão a palavra de Deus, que poderia mudar o coração de homens e mulheres que viviam naquela época arraigado, apregado, pegado ao pecado e às coisas que desagradam ao coração do Deus que criou os céus e a terra. João chega para eles mandando que eles se arrependam. Aí alguém pode até me perguntar e dizer: e aí, irmão Moisés, o que é o arrependimento? O arrependimento, senhoras e senhores, é uma transformação mental e moral. É uma transformação mental e moral. E como isso acontece, irmão Moisés? Mediante ao ouvir a palavra do Senhor. Pois a Bíblia Sagrada diz, Paulo disse em Romanos capítulo 10 e o versículo 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O arrependimento, meus queridos irmãos, ele traz ao ser humano, quando o homem e a mulher se arrependem dos seus atos contrários à vontade de Deus, o arrependimento ele traz tanta coisa boa. O arrependimento produz tantos benefícios ao coração do homem, que se nós atentássemos para esses grandes benefícios, todos os dias nós nos arrependeríamos dos atos contrários que nós praticamos diante da presença de Deus no nosso dia. Porque todo dia nós pecamos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós cometemos alguma infração contra Deus, todos os dias nós cometemos algo que fere o coração de um Deus apaixonado pelo ser humano. Mas quando existe o arrependimento, o Senhor, Ele é misericordioso, compassivo, piedoso. Ele perdoa as nossas falhas, Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso arrependimento e Ele nos abraça de forma como a mãe abraça o seu bebê, o seu filho que ela tanto ama. Glória a Deus, glória a Deus. O arrependimento é essencial para nós, porque ele traz benefícios extraordinários. Meus queridos irmãos, e uma coisa deixa eu lhe dizer: ninguém pode obter a salvação da sua alma sem antes se arrepender dos seus mais íntimos pecados. Ninguém pode obter a salvação do Senhor Jesus Cristo sem um arrependimento total daquilo que está dentro da sua alma. Você pode me perguntar e dizer: mas como é isso, irmão Moisés? Eu te respondo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e o versículo 19, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui aonde Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados
os vossos pecados. Glória ao nome de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento, ele anda de mãos dadas com a conversão. Conversão é você mudar de direção, ou seja, você está indo na contramão de Deus. É você ouvir a palavra, se arrepender, você ter uma mudança mental e moral e você voltar ao caminho que Deus preparou para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados. O benefício do arrependimento é perdão, salvação para a alma do ser humano. Meus amados irmãos, e deixa eu lhe dizer uma coisa, para me terminar: o arrependimento é a base ou fundamento para um avivamento. Nós queremos um avivamento. Todo dia eu oro pedindo para Jesus fazer um avivamento na minha alma. E se Ele quer começar um avivamento por alguém, que Ele comece por mim. Porque eu não quero ficar de fora do avivamento. Sabe por quê? Porque eu vejo tantas pessoas envolvidas no erro, eu vejo tantas pessoas envolvidas no pecado, eu vejo tantas pessoas caminhando em direção ao abismo, que minha alma geme, o meu coração dói, porque eu vejo tantas coisas e eu não posso chegar lá e fazer com que a pessoa volte-se para o Senhor. Mas a palavra, ela pode, porque a palavra de Deus é toda poderosa. No capítulo 2, no versículo 38 a 41 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Pedro disse: respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, e isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E ele disse mais, com muitas outras coisas. Aí Lucas escreve dizendo, e com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O versículo 41 diz: então os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Através do arrependimento, porque eles ouviram a palavra, além deles receberem a salvação, Pedro disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Eu acho para mim que o dom do Espírito Santo é a excelência de falar em línguas estranhas. É a excelência de falar em línguas estranhas. Queridos irmãos, nós somos crentes e nós somos o povo mais especial que existe na terra. Sabe por quê? Porque existem tantos poliglotas nessa terra, existem tantos homens inteligentes, mas eles não falam a língua do céu que nós falamos. E a Bíblia diz: aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Paulo disse que aquele que fala em mistério fala de mistérios com Deus. Aleluia! São tudo isso proporcionado pelo arrependimento. Glória a Deus! O arrependimento traz o perdão e a salvação. Eu vou terminar agora dizendo uma coisa para os irmãos. Lucas escreveu no capítulo 7, no versículo 36 em diante, se não me falha a memória, 7:36 em diante. Glória a Deus, glória Ele escreveu sobre a conversão de uma mulher que os estudiosos dizem que ela era uma prostituta, era uma mulher de vida fácil, que vendia o seu corpo como mercadoria barata nas feiras do shopping center da vida. Ela vendia,
ela estava vendendo o seu corpo, mas a palavra de Deus disse que um dia Jesus estava na casa de Simão leproso. A Bíblia diz que Simão convidou Jesus para ir lá cear com ele, mas Jesus, como é educado e bondoso, e que não faz acepção de ninguém, ele disse: prontamente eu vou. Oh, amores, às vezes Jesus entra no caminho das pessoas para mudar as suas vidas, e muitas das vezes nós fechamos a porta para ele, mas o prazer dele está no meio, no centro da nossa vida. E ele foi lá na casa de Simão leproso, prontamente foi. E naquele momento, em meio a conversas, em meio às risadas, alimentação, ele se deliciando naquele banquete, de repente aquela mulher soube que Jesus estava lá. Ela sentiu o arrependimento dos seus erros praticados, e a Bíblia diz que ela correu e ela se abraçou aos pés do Senhor ali. E isso, queridos irmãos, eu acho que trouxe uma expectativa meia contrária aos ouvidos daqueles fariseus que ali estavam. E eles ficaram abismados. E aquela mulher se agarrou nos pés de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Ela se agarrou aos pés de Jesus como ele fosse a sua última esperança. Ele era a última esperança, a única esperança para aquela mulher. A Bíblia diz que ela se agarrou aos pés de Jesus e começou a chorar. Os cabelos dela eram grandes e ela enxugava as suas lágrimas dos pés de Jesus com seus cabelos. E um dia ele, com bálsamo, aquilo trouxe um sentimento miserável ao coração daquele pecador. E ele disse: se esse homem fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher. A Jesus, ouvindo, aleluia, conhecendo o coração daquele homem, Jesus Cristo disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele disse: diga, mestre. Aí Jesus disse: Simão, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinha com que pagar. E não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí Jesus pergunta: qual deles o amara mais? Aí Simão disse: olhe, mestre, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: tu julgaste bem, Simão. Agora uma coisa eu tenho para te dizer, caba velho, como nós dizemos no Nordeste. Eu entrei na tua casa e tu não me desse água para lavar os pés, mas essa mulher, desde a hora que ela entrou, ela lava meus pés com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aí ele disse: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me saudaste com ósculo, mas ela beija os meus pés. Simão, eu entrei na tua casa e tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas ela unge-me com perfume. Deixa eu te dizer uma coisa, Simão: os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, vai em paz. Vai em paz, a tua fé te salvou. Queridos irmãos, senhoras e senhores, isso são benefícios do arrependimento. Nós vivemos em um tempo onde não existe mais desejo de arrependimento. O irmão falou que nós estamos vivendo nos dias maus, e isso é verdade. Nós estamos vivendo nos dias maus. Estamos vivendo dias maus, aonde brevemente Jesus vai voltar para nos levar para o céu. E tem muitas pessoas brincando, de ser crente, tem muitas pessoas brincando de ser evangélico. Tem evangélico de todos os tipos hoje na superfície da terra, mas
será que todos se arrependeram verdadeiramente dos seus erros, dos seus pecados? Será que todos se arrependeram? Será que todos estão prontos e preparados para quando o Senhor Jesus voltar? Eu estava com a ideia dizendo: eu vou me preparar mais para quando Jesus voltar. Mas não é me preparar, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado, porque eu não sei o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Aí você pode até me dizer: mas como é isso, irmão Moisés? Está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, aonde os anciãos disseram: glorifiquemo-nos e demos-lhe glória, porque as bodas do Cordeiro se aproximam e a sua noiva está preparada. A sua noiva já está preparada. Deixa eu ler aqui direitinho, porque eu acho que eu errei aqui uma palavra. Capítulo 17 de Apocalipse. Glória ao nome de Jesus. Capítulo 19 de Apocalipse, e o versículo 7, ele disse: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja noiva já está preparada. João viu lá no céu, ele viu isso aí, o momento em que chegou o momento de Jesus vir buscar a sua noiva para levar para o céu. É tempo de arrependimento, é tempo de nós nos prepararmos, porque Jesus está voltando. É tempo de arrependermos, porque na nossa vida nós cometemos erros, cometemos falha, mas vamos nos arrepender. Se praticávamos alguma coisa que Deus não gostava e nós sabíamos que estava errado, vamos parar de praticar, porque tudo que é errado nós fazemos consciente. O erro é consciente. Ninguém erra inconsciente, todo mundo erra consciente. Mas é tempo de arrependimento, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de preparar o campo de pouso, porque o Senhor está voltando. Jesus está voltando. Nós temos que nos preparar, nós temos que estarmos preparados para encontrarmos com o Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Analise a sua vida como nós estamos analisando a nossa, para podermos estarmos de pé quando Jesus vier nos buscar. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.